Irmãos, eu quero compartilhar um texto com os irmãos em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, verso de número 8. Nós vamos ler essa parte aqui. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ele ser seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Queridos, um cenário interessante aqui na vida de Abraão. Abraão, ele recebe uma promessa da parte de Deus, que ia ser pai, não apenas de um filho, mas ele ia ser pai de uma grande promessa da parte de Deus. Quando Deus fala com Abraão, ele vislumbra o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. E ele crê nessa promessa. Ele vê essa promessa e ele crê sem nenhuma prova, sem nada de concreto que ele pudesse afirmar que de fato aquilo ali iria acontecer. Não é à toa que o nome de Abraão é conhecido também como pai da fé, porque é gerado no seu coração uma fé tão profunda sobre essa voz que lhe fala ao coração, sobre aquela presença de Deus que inunda ali sua mente e lhe apresenta esse plano. Ele crê, e a Bíblia até diz que essa fé lhe imputou justiça. Ele foi justificado porque creu na promessa de um Filho de Deus que viria ao mundo. Ele ia gerar uma nação que seria a mãe ali, vamos dizer, cultural nesse sentido, do Filho de Deus que ia vir ao mundo. Só que essa promessa, ela se estendia ao cuidado da família de Abraão, no que diz respeito ali à sua família oficial. E a oficialização da família se dá no conjunto do marido e da esposa legalmente, constituído. Então a promessa era
não apenas de Abraão, mas era de Sara também. Sara estava de fato ali apontada como a mãe dessa promessa. Ela geraria esse filho. Mas a ansiedade é um problema muito comum. Talvez nós estejamos vivendo hoje um dos períodos mais sombrios na humanidade no que diz respeito aos problemas de ansiedade. Nós vivemos a era da depressão, a era da ansiedade, não é? É o período em que as pessoas estão mais vulneráveis a esse tipo de doença e de dificuldades, né? Mas Sara passou por isso. A espera foi muito longa. Ela desacreditou da possibilidade dela, como uma senhora, gerar um bebê, e seus olhos se fecharam para algo que era de fato ali, era uma verdade específica e muito bem fundamentada a respeito da promessa de Deus. Então ela vai lá por sua conta e traz uma serva, uma escrava, e apresenta seu marido e diz: olha, ela é jovem, tenha o filho com ela e vamos resolver logo essa situação. Então, para ela chegar nessa condição, eu imagino que a pressão psicológica dentro do casamento deles estivesse muito grande, né? A expectativa de gerar esse filho, a velhice se aproximando, e como assim Deus? Deus em silêncio, aquela situação. E eles foram experimentados. Essa foi a prova que Deus deu a Sara e a Abraão. Todos nós, eu e você, passamos por inúmeras provações. Nessas provações, Deus experimenta o nosso coração. O nosso coração, o coração de um cristão, ele é devidamente provado, porque Deus quer estabelecer na nossa vida um trono de adoração. E a adoração que Deus requer de nós, ela é absoluta. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus nos atrai pelo poder do seu Espírito, Ele quer exclusividade, Ele quer singularidade. E o que significa isso? Que o único a ser adorado seja Ele, singular, apontado para Ele. Mas a ansiedade, ela gera muitos frutos do pecado, não é? A palavra do Senhor já nos diz: não fiqueis ansiosos de coisa alguma, antes que sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica em ações de graça. O apóstolo Paulo já fala sobre isso. E o problema, esse problema familiar entre o casal gera um filho, e é dado o nome desse filho de Ismael. Obviamente estavam ali felizes, né? Abraão se sentindo realizado, né? Com o seu primeiro filho. Mas tinha uma intrusa no meio desse casamento, né? Agar, ela era a verdadeira mãe. E eu imagino o quão desconfortável isso tenha sido para aquela família. Quão desconfortável era para Sara, de repente, se impor na condição de mãe da promessa sobre um filho que não foi gerado por ela. De repente, Deus aparece nesse cenário. O pecado já tinha gerado esse fruto e fala: olha, você vai ser mãe mesmo, e o negócio é agora. E eu penso no susto, na anestesia, na adrenalina que essa palavra gerou no coração de Abraão e de Sara. Eu imagino o pesar, a angústia de agora Sara gestante ter que conviver com o fruto do seu pecado dentro de casa, e principalmente com a conivência do pai Abraão em relação àquela decisão que Sara havia tomado. O menino nasceu, ambos os filhos estavam dentro de casa, e era o período então de desmamar Isaque. O que aponta aqui no verso 8: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Um dos momentos mais importantes na história dos hebreus era esse, quando o pai tinha um homem primogênito e ele desmamava o filho. É como a festa de 15 anos da menina, é uma coisa especial, né? Ele está deixando ali a mãe, né, o colo da mãe, e ele está entrando numa nova fase, aquela fase assim, agora o pai vai ter uma liberdade maior com esse menino, vai poder conduzir essa criança, vai poder transmitir hombridade, liderança para essa criança. E os hebreus, eles tinham isso assim de uma forma muito categórica e bem disciplinada. A partir dos 3 anos de idade, 4 anos de idade, o pai já assumia a administração dos filhos na educação e no sacerdócio. Isso é muito forte, é muito forte. Nós vamos encontrar comportamento semelhante quando Zacarias gera João Batista. E o anjo lhe diz: olha, esse menino não pode cortar o cabelo, ele não pode ser conduzido da forma como outras crianças são, ele tem que ser cuidado, ele é um menino separado, e esse menino vai trazer grande alegria, e ele vai gerar quebrantamento ao povo de Israel. E onde a família foi morar para esse menino não receber nenhuma contaminação cultural, pecaminosa, social, a família se muda para o deserto. O intuito dessa saída, desse deslocamento, esse desprendimento da realidade social é o quê? Preservar no filho, que no caso ali era João Batista, irmãos vão ver isso em Lucas capítulo 1, uma mensagem que ele havia recebido antes de nascer, quando foi batizado pelo Espírito Santo, ainda na barriga da mãe Isabel, quando Maria vai ter com Isabel. No ato dela cumprimentar, o texto de Lucas diz que ela ficou possuída do Espírito Santo, e a criança ali estremeceu no ventre. Olha só que coisa interessante. A inauguração do Espírito Santo de Deus dentro do homem se dá a partir da vinda de Cristo Jesus. É Jesus que inaugura esse batismo, a imersão do homem no poder do Espírito. É Jesus que inaugura. Para João Batista receber essa porção, Jesus tinha que estar presente. Você sabe o que é mais incrível? Jesus estava presente dentro da barriga de Maria e João Batista dentro da barriga de Isabel. Isso nos leva a entender que Satanás tem um plano para interromper as gestações. Por quê? Porque ainda no contexto da gestação, Deus levanta os seus profetas. Deus inunda com o poder do Espírito Santo ainda dentro do ventre materno. Satanás odeia isso. É por isso que ele vem para destruir a criança. Nós vamos encontrar também em Faraó, Êxodo, né? No último capítulo ali de Gênesis, entrando ali para o primeiro capítulo de Êxodo, Faraó dá uma ordem às parteiras: mata todos os filhos homens do povo dos hebreus, todos. E as parteiras não obedecem a Faraó, mesmo que essa ordem pudesse lhe custar a vida, porque elas temeram a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Por isso que o termo família, presente de Deus, aparece, porque foi o presente que Deus deu às parteiras, por elas terem temido a Deus. Família é um presente de Deus. Deus constitui família a quem é agraciado pela graça e pela misericórdia de Deus. Então o Faraó, ele libera um novo decreto, só que agora nacional. Ele diz o seguinte: agora toda a nação do Egito, se vê uma criança, um bebê, homem nascer entre os hebreus, pode matar. É um decreto. Capítulo 1 de Êxodo.
Termina o decreto, começa o capítulo 1 de Êxodo, sabe como? Foi-se então um homem da tribo de Levi, juntou-se com a mulher da tribo de Levi e tiveram um filho. É bem interessante esse texto, porque ele deixa muito claro que após o decreto de Faraó, aquele casal decidiu casar e ter um filho. É tipo assim, vamos ver se ele tem coragem de matar um descendente de Deus. Eu quero ver ele pôr a mão no meu filho. Bora, mulher, bora gerar um filho aqui, vamos ver esse negócio, se ele é macho mesmo, para tocar num filho de Deus. Mal sabia eles que a expressão de fé no coração daquele casal não gerou um bebê, gerou um avivamento. É muito fácil você olhar no cesto de Moisés e ver um bebê. Difícil é você olhar no cesto e ver um Moisés. E esse é o grande impasse que nós temos como igreja. Nós olhamos para as crianças e não enxergamos os Moisés que elas podem se tornar. Nós não enxergamos na criança o Abraão que ela pode se tornar, um Paulo que ela pode se tornar. Nós não enxergamos. Quando pais, nós olhamos para os nossos filhos, você sabe o que nós enxergamos nos nossos filhos? Um bom advogado, um médico, um juiz. Mas os pais de Moisés olharam para Moisés e viram Moisés como ele de fato ia ser. Viram um libertador. Afrontaram o sistema daquela época. Foram contrário a uma ordem ditatorial e tirana, pelo poder do Espírito de Deus e por meio da fé. E isso gerou um avivamento, a libertação do povo em Israel. Moisés passa 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, pensando que era alguém, pensando que era um príncipe. Depois ele sai com a imagem alterada por assassino. E passa mais 40 anos no deserto descobrindo que não era nada, que não era ninguém. Não passava de uma pessoa que assassinou um homem. E depois ele volta e passa mais 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que não é ninguém. Porque Deus usa os ninguém. Deus usa aqueles que não é nada. Deus usa os desprezados. Deus usa os pequenos, os feridos. Deus usa os quebrados. E nós precisamos ter a sensibilidade da palavra para enxergar os Moisés que têm nascido diante de nós. A palavra de Deus continua aqui em Gênesis 21. O menino é desmamado, provavelmente a partir dos 3 anos de idade. É o que fala John MacArthur no seu estudo. E o pai dá então a festa, mas o intruso, o fruto do pecado estava lá. E ele zomba do desmame de Isaac. E dá-se entender que a zombaria de Ismael, ela tinha um fundamento, não era uma zombaria qualquer. Porque o texto diz, a partir do versículo 10, disse a Abraão, Sara, dizendo: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Está aí a razão da zombaria. A razão da zombaria é o quê? Ismael vê o bebê receber aquela afortunada festa de desmame, passa pelo menino e fala assim: não adianta nada, eu que sou o primogênito, no final eu que vou herdar isso aqui. O problema da zombaria é que ele faz na frente da mãe. Irmão, não mexe com o menino perto de mãe não, viu? O bicho pega. A festa acabou ali. Sara partiu para o barraco. Mas esse menino embora. Não quer saber esse menino não, esse menino é meu filho não. Pega esse menino, junta com essa mãe aí, manda embora, quer saber esse menino que vai não. Foi mais ou menos nesse tom aí. Acabou a festa. Mas você sabe por que Sara reagiu assim? Por causa do pecado, irmãos. O problema do homem não é falta de dinheiro. O problema do homem não é ser desafortunado. O problema do homem não está relacionado a nada físico e nem material nessa terra.
O problema do homem é o pecado. A Bíblia diz que nós já nascemos com o desejo de fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Nós decidimos por aquilo que compromete a santidade de Deus. Sara e Abraão, quando nós lemos essa história, nós nos maravilhamos com essa história, mas nesse texto específico fica claro que até eles caíram, eles também falharam, eles também ficaram prejudicados por causa do pecado no coração. Nós não estamos isentos, irmãos, da culpa do pecado. Jesus Cristo é a promessa de Deus a Abraão para resolver esse problema e nos conectar novamente com Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco, íntimo, profundo, glorioso, e o pecado nos impede, o pecado nos distancia da presença de Deus, e o pecado gerou essa distância também dentro da família de Abraão. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que um casal peca, desorientado da palavra, sem o conhecimento de Deus, sem o temor de Deus, quem sofre é a criança. Quem recebe a frustração é a criança. Quem recebe o ataque é a criança. Quem recebe a acusação é a criança. Como palavras que eu já ouvi alguns pais dizerem: eu te odeio, eu não sei por que você nasceu, a minha vida acabou depois que eu tive você, eu fiquei feia, você acabou com a minha vida. Mães falando isso para um filho: pais, eu não vou assumir esse menino, pode fazer o DNA, eu não tenho parte com essa criança não, eu não quero saber dessa criança. Palavras desafeiçoadas, palavras malditas sendo lançadas em direção àquela criança que não tem absolutamente nada com o pecado dos seus pais, mas ele se torna a primeira vítima. O pecado na humanidade, ele gera uma morte prematura de criança. Nós estamos vendo hoje no mundo inteiro, o sistema está se afunilando no que diz respeito às individualidades pessoais. Vamos lá. Quando Sara traz Agar, na cabeça dela, ela quer resolver um problema individual. De quem? De Abraão. Tá aí seu filho, bora, resolve aí. Se isenta da sua responsabilidade e joga a responsabilidade só para cima de quem? De Abraão. E não é o que está acontecendo no mundo hoje? O jovem tem uma relação, gera um bebê, o jovem, né, que engravidou diz: eu não quero esse menino não, você vai atrapalhar a minha vida, né? Por que você não tomou remédio? Por que você não evitou? Fica aquela ali: não, vamos tirar esse neném, vamos arrumar uma clínica aí, vamos tirar, vamos tomar um remédio, vamos fazer alguma coisa. Ambos estão resolvendo um problema o quê? De cunho individual. Só que Deus, irmãos, o problema do pecado do homem é isso, ele quer resolver os seus problemas pessoais, e o pecado cega o seu entendimento. Deus não chamou as pessoas para serem individuais no seu contexto de vida com Deus. Deus chama a igreja. Igreja é em comunidade. Você sozinho não é igreja. Igreja é você mais um, mais dois, mais três. Não dá para ser igreja afastado do corpo. Isso não existe. Da mesma forma que não dá para se constituir família afastado da esposa. Isso não tem jeito. Isso não é bíblico. Entende isso? Isso é sério. Isso é um problema. E as crianças hoje estão sofrendo abortos. Por quê? Porque o governo do anticristo tem pregado, anunciado, fortalecido a mensagem
de que você tem o direito de viver a sua vida como você quer. E mesmo que você gere um filho, essa criança tem que ser tirada para não impedir você de realizar os seus objetivos pessoais. Isso é diabólico, isso é demoníaco, isso é um crime contra a glória de Deus. E as crianças estão ali, tem um alvo nas costas das crianças, elas se tornam um objeto, somente um obstáculo, que precisa ser tirado do caminho, para que uma vontade pessoal prevaleça. Isso é um crime, isso é idolatria, e Deus odeia a idolatria, Deus odeia o pecado, Deus odeia esse comportamento, Deus odeia, e é por isso que a sua ira será derramada sobre essa terra, e ai das grávidas, quando a ira de Deus descer sobre essa terra. Jesus já fala isso no livro de Mateus. Ai das grávidas, ai das que carregam um bebê no colo, porque a ira de Deus vai varrer essa terra, vai destruir o pecado, e aqueles que vivem na prática do pecado. É por causa dessa ira que será derramada que Deus enviou Cristo Jesus, irmãos, para que aqueles que estivessem nele não recebessem a ira de Deus e sejam libertados do poder do pecado. É por causa de Cristo Jesus que nós não agimos assim. É por causa do Espírito de Deus, irmãos, na nossa vida, que nós conseguimos conduzir uma vida em santidade e em perfeita harmonia com o Senhor. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa de Jesus que os nossos filhos estão aqui na frente, louvando a Deus em coreografia. É por causa de Jesus que os nossos filhos estão se formando. É por causa de Jesus que estão estudando. É por causa de Jesus que tem crescido e amadurecido. É por causa de Jesus. Não é por causa do seu dinheiro, não é por causa da sua condição, não é por causa da sua metodologia familiar, é por causa da graça e da misericórdia que nós encontramos em Cristo Jesus. Jesus estava na vida de Abraão. Como? Estava na fé dele. Ele creu. Jesus habitava na fé de Abraão. Que coisa extraordinária. E onde essa graça alcança a vida dele, né? Agar manda embora. Deus fala para Abraão: olha, Abraão, não te pareça isso mal, verso de número 12, por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara, em tudo a Sara, né, o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. A criança tem um problema, irmãos, muito grave. Nós vamos observar isso aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar e lhe deu o menino e a despediu. Aquele menino dormiu aquela noite confortavelmente na sua cama e no seu quarto, na sua tendinha, né? Ele tinha um rebanho, ele tinha hora para comer, hora para dormir, ele tinha uma boa alimentação, porque Abraão era rico, possuía inúmeros escravos e diverso rebanho, era o homem mais próspero de Ur dos Caldeus, quando Deus o chama. Ele pega toda aquela riqueza e sai para uma terra que ele nem sabia mais ou menos para onde é que era que ele tinha que ir. Ele agiu pela fé. Nessa caminhada, nesse processo, Deus ia tratar o caráter de Abraão e Sara para lhe entregar o maior presente que a humanidade poderia receber, que era o quê? O povo que por meio desse povo geraria o Filho de Deus. E ele age pela fé. Mas Abraão tem esse problema. Quem é que gosta de ser acusado do seu pecado, irmão? Quem é que gosta de andar e todos os dias se deparar com o erro que você cometeu? Quem é que gosta disso? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de olhar para alguém que lembra um passado sombrio na sua vida. Tem pessoas que mudam até de cidade
para não ter que conviver com pessoas que marcaram a sua vida de erro, porque é insuportável para o homem encarar a sua natureza e os frutos dessa natureza. É difícil. Mas chegou um ponto que Sara não suportou em virtude da zombaria de Ismael. Então ela manda embora. E Abraão consente com isso, porque Deus falou para ele consentir. Mas aí o texto diz assim, que ele pegou um odre de água, um pedaço de pão, tomou o pão, o odre, e colocou nas costas de Agar e deu ao menino. O menino dormiu no conforto e amanheceu na tragédia. Agora imagina isso, o que ele tinha a ver com os problemas de Sara e Abraão? Abortaram Ismael do convívio familiar. Olha o que acontece. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Andar errante, andar sem direção, sem propósito, é andar sem Cristo, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As crianças que estão andando errante pelo caminho, são as crianças que estão segurando na mão de seus pais, andando para longe de Cristo. Essas crianças estão andando errante pelo caminho, elas precisam ter um encontro com Jesus. As crianças também são pecadoras. Salmo capítulo 58, versículo 3 diz: nascem os ímpios e já se desencaminham, proferindo mentiras. Nascem os ímpios desde a sua concepção e já se desencaminham, proferindo mentiras. A concepção aqui na palavra, ela distingue algo muito mais do que o gerar. Hoje, pela ciência, nós entendemos o que é o ato da concepção, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Quando se encontra ali no útero materno, no ápice da célula formada, já se encontra o pecado já está lá. A criança já nasce separada por causa do pecado, ela precisa de Jesus. A criança, quando ela começa a entender o certo e o errado, começa a julgar as suas ações, o que é correto e o que não é, ela está pronta para ouvir a mensagem do Evangelho. Enquanto isso não acontecer, as crianças estão andando errante pelo caminho de Berseba. Nós precisamos não apenas reconduzir, redirecionar, converter o caminho das crianças, mas nós precisamos alcançar os pais, para que a criança permaneça na direção de Cristo Jesus. As crianças estão morrendo, as crianças estão sendo abortadas em vida, do convívio familiar e da sociedade, estão dando a ela poder de viver uma vida individual, socialmente falando. Vive aí no seu quarto, não tem problema, você pode fazer o que você quiser. Não é à toa que um jovem de 16, 17 anos um dia surta, pega a arma do pai, entra numa escola e sai atirando em todo mundo. Por quê? Porque ele não foi ensinado a viver em sociedade, não foi administrado no coração daquela criança a direção que aponta para Deus, que nos ensina a amar o próximo e viver em sociedade, em comunhão com Deus. E a razão e o resultado disso é um filho criminoso que agora fica abortado para sempre da sociedade, com aquela imagem na sua face de assassino. O pecado está destruindo as crianças, o pecado está destruindo os nossos filhos, e como igreja nós temos que reagir. A igreja tem que reagir, irmão, investir pesado. Nós dormimos em berço esplêndido na década de 90. Perdemos uma geração inteira. Está lá fazendo L. Perdida. Perdemos. Na década de 90, ano 2000, nós chegávamos da escola dominical e ligávamos a TV e estava lá assistindo a banheira do Gugu. Não me lembro da igreja se revoltar com isso.
Nós estávamos meio anestesiados. Chegávamos da escola dominical, ia ver televisão, estava lá os Mamonas Assassinas, cantando promiscuidade e as crianças dançando no palco e a gente achando engraçado. Concurso da dancinha da garrafa. Quantos pais não aplaudiam aquilo e vinham para o culto à noite adorar a Deus? Hoje, com a nossa mente mais aberta e redirecionada por meio da conversão da palavra, quando nós assistimos cenas iguais a essa, a gente entra em crise. Meu Deus do céu, como que a gente via esse trem e não fazia nada? Não é assim? Porque nós estávamos cegos no nosso egoísmo e no nosso pecado. Perdemos uma geração inteira. Para não perder a próxima, invista na criança. Vamos mudar a sociedade a partir da próxima, porque essa aí já passou. Não podemos perder os nossos filhos dentro da igreja. E foi o que aconteceu conosco. Eu trabalhei num presídio uma época, com cultos dentro do presídio. Chegava lá, como é que é seu nome? Isaac. E o seu? Neemias. Como é que é seu nome? Aqueles nomes bem escalafobéticos, né, do Antigo Testamento. Mefibosete. A mãe, sua mãe é crente, né? Minha mãe é da Assembleia de Deus. Você sobe na favela, se você tiver com a Bíblia assim, do tamanho da minha, debaixo do braço, uma gravatinha, traficante não mexe com você. Porque a grande maioria daqueles jovens ali, a mãe é crente, está pagando o preço dentro da igreja. Pastor, cristão, missionário, é o único que tem acesso em favela, por exemplo, no Morro do Alemão, São Gonçalo. Entra de boa. Já vi cenas, eu já vi vídeos de traficante indo nas irmãs do coque, na igreja, na favela, pedir oração para não ser morto pela polícia no confronto. Onde já se viu isso? Que bagunça que virou. Por que a sociedade está desse jeito, tão invertida? Porque falta para nós a interpretação bíblica daquilo que Deus ama e o que Ele nos reorienta à luz da criação dos nossos filhos. Mas quando nós lemos um texto desse, irmãos, ele revela tanta preciosidade para nós, e é o que nós precisamos. Toda criança está andando errante, até que ela tenha um encontro com Jesus. Segundo problema, é a provisão humana. Abraão entrega o pão e a água, que durou não mais do que um dia ou dois. A água e o pão acabou, o menino desfalece para a morte. A mãe não suporta ver o filho morrer, agonizando de desnutrição, provavelmente. Ela pega aquela criança, põe debaixo de um arbusto e vai sentar de longe, observando a criança até que ela não respire mais, porque nela faltou a força de acompanhar a morte do próprio filho. Natural. Qual é a mãe que quer ver o filho morrer desnutrido, fraco, de fome e de sede? Que mãe que quer ver um negócio desse, irmão? Não existe isso. Mas aí o texto nos aponta o seguinte: toda provisão humana tem limite, ela acaba. Aquilo que Abraão concedeu para o seu filho acabou, não durou, não dura para sempre. Mesmo que um pai tenha condições de abençoar a vida dos seus filhos, se você confiar apenas na força do seu braço, a sua força vai acabar, sua provisão vai se limitar e o seu filho vai morrer. Não deixe o seu filho confiar na sua força. Ensine o seu filho a confiar no poder de Deus, na provisão que vem de Deus. Quando eu estava no seminário em Brasília, minha mãe vivia um contexto de família muito difícil aqui. Problema familiar, meu pai afastado dos caminhos do Senhor. Direto eu vim, minha mãe me ligava: meu filho, vem aqui, vamos resolver. E eu tinha que vir, aquele conflito, parecia que não ia acabar nunca, parecia que era eterno. E eu entrava dentro do ônibus em Brasília, de uniforme do meu trabalho, depois do turno do trabalho, não ia para o seminário, entrava, vinha aqui com a roupa do corpo, sujo, suado, resolver conflito de família. Não dormia direito, no outro dia levantava cedo, voltava com o mesmo uniforme sujo, ia trabalhar porque eu precisava trabalhar. Aquilo durava uma semana, duas, eu voltava de novo, era muito difícil, passei por isso.
E eu faltou dinheiro um dia. Estava difícil para mim estudar, dependendo da minha família, que eu morava de favor com uma tia, estava muito difícil. E eu decidi desistir. Arrumei minha mala e vim para Anápolis. E vim embora. Minha mãe não sabia de nada. Cheguei lá em casa no sábado, depois do almoço. Oi, mãe, e tal. Aí você veio? Vim. Mãe, eu não vou voltar para Brasília mais não. Acho que Deus não tem um plano para mim lá, está difícil, eu vou ficar por aqui, eu não tenho dinheiro, não estou conseguindo cumprir meus compromissos no seminário, está muito difícil. Minha mãe, você vai embora agora. Quem conhece minha mãe sabe que ela é dura, né? É brava, tia Desi. Falei, fala sério, né? Eu queria era abraço, dengo. Negão desse tamanho, dengoso, hein, irmão? Misericórdia. E ela, você vai embora agora. Não tem lugar para você aqui. Não quer você aqui, Evandro. Mas minha situação está assim. Seu patrão é Deus, não sou eu. Ajoelha na beirada da cama e clama para o seu pai, ele vai resolver. Seu pai é Deus, meu filho. Aqui nós não temos nada para você. Aqui em casa é clima de velório. Não tem espaço para você aqui. Eu dormi aquela noite, amanheci no outro dia, nem desfiz minha mala. Peguei minha mala e voltei para Brasília. Pus embaixo da cama do meu quarto, não tive força nem para ajoelhar, e disse para Deus assim, Deus, abre uma porta boa de emprego para mim aqui, porque senão eu vou entender que o Senhor não tem um plano para mim, aqui no seminário. Eu preciso resolver isso. E fui para a igreja no domingo à noite. Quando eu cheguei, a Bárbara estava em casa, ela morava comigo naquela época. A Bárbara, minha prima, congrega aqui. Ela me chama e fala, uma tal de Edna ligou aqui em casa atrás de você. Eu, Edna? Não conheço nenhuma Edna. Aí eu, é um emprego. Eu lembrei que a irmã do meu primeiro empregador aqui em Anápolis, que era dono de um mercadinho que eu trabalhei aqui dos 14 anos aos 18, a irmã dele chamava Edna e morava em Brasília, era professora na UNB. E eu falei, cara, isso vai ser um emprego, quer ver? Ela disse para você ligar a hora que você quiser, porque ela não dorme cedo não. E eu peguei o telefone 11 horas da noite e liguei para a tal da Edna. Oi, minha filha, aquela voz de fumante, toda rouca, é uma mulher muito doidona. Você tá bom? Falei, tô bom. Você tá precisando de emprego? Falei, é. Então você vai na rua tal, lá na 3 Norte, assim, que eu tenho um amigo lá, o Zé Maria falou para mim que você estava precisando de emprego aqui em Brasília, e ele disse que vai arrumar um emprego para você. Vai lá nesse endereço, assim, fala com o senhor Walter. Era distribuidora da Editora Globo. Cheguei lá, ele olhou para mim um graveto, eu era tipo um cabide, né? A roupa estava pendurada no meu ombro, só tinha pele e osso. Perguntou algumas coisas para mim, trouxe documento, falei, trouxe, carteira de trabalho, falei, trouxe, vem aqui comigo. Foi lá no escritório da empresa, mandou me fichar, me levou no banco HSBC, abriu uma conta para mim, lá na W3 Norte, no 705 Norte. Chegou no banco, falou assim, dá um limite para ele aí. O banco me deu um limite de um salário mínimo. Você está precisando de dinheiro? Eu falei, eu preciso pagar meu seminário. Ele falou, faz o saco para esse menino aí, para ele pagar lá a conta dele lá. Tipo assim, eu orei no sábado, na segunda eu estava empregado, sacando dinheiro no banco. Sabe o que minha mãe me ensinou? Nunca mais confiar nela. E por causa disso eu confio no Senhor dos Exércitos, minha vida é uma bênção, e Deus tem provido as coisas na minha vida. É duro muitas vezes para um pai e para uma mãe tomar uma decisão dessa, mas é a coisa mais certa a se fazer, porque os nossos filhos precisam confiar em Deus. As nossas provisões são limitadas, a zombaria se transforma em pranto, irmãos. O Ismael que zombou agora chorava perto de morrer. Muito cuidado com a zombaria que você está fazendo. Muito cuidado na hora de apontar o dedo para uma criança e falar coisas que não deve para uma criança, porque você pode estar apontando o dedo para um apóstolo, para um profeta, para um homem de Deus que você ainda não sabe.
Ismael não sabia com quem que ele estava mexendo. Ele tocou em coisas espirituais profundas demais, sem saber. Ele pagou o preço por isso. O pecado de Ismael foi a zombaria, e ele pagou o preço. Deus não poupou Ismael, irmãos. Sabe o que significa isso? Deus não poupa nem as crianças da culpa do pecado. Se Deus não poupa nenhuma criança, você acha que Ele vai poupar você? Deus corrige todo aquele que Ele ama e açoita aquele que Ele tem por filho. Eu já perdi as contas das peias que Deus me deu, e não foi pouca não. Não sei se eu sou rebelde, viu? Não sei se isso é sinal de rebeldia, mas que Deus me corrige não é brincadeira. Mas eu tenho que achar bom. Por quê, irmãos? Porque é o sinal do seu amor na minha vida, para me reconduzir à sua vontade. Nós precisamos dar graças a Deus, até nas lutas que nós passamos, porque nelas Deus está forjando o nosso caráter. Mas olha o que o texto diz, verso 17, para a gente finalizar. Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu o choro de Agar, Deus não ouviu o clamor de Agar, Deus ouviu o clamor do menino. Deus ouve a oração das crianças. Vou dar um testemunho para os irmãos aqui. Quem se lembra daquela menina chamada Lucélia, que se tornou uma missionária, uma pregadora, que foi sequestrada? Ela congrega em Goiânia, tem um testemunho maravilhoso. Alguns anos atrás ela foi sequestrada, ainda criança, não sei se ela tinha aproximadamente uns 12 anos. Uma senhora empresária foi lá no interior onde ela morava, persuadiu os pais para levar ela para Goiânia para estudar e ir ajudar a família. Essa era a desculpa. Mas quando ela pegou a criança, ela escravizou a criança dentro do apartamento e cuidou dessa criança há alguns anos em cárcere privado. Quando a polícia encontrou essa criança por causa de uma denúncia de um vizinho no apartamento, ela estava amarrada com as mãos para cima, só de calcinha, com inúmeros ferimentos de cigarro queimado no corpo e marcas de tortura severa, completamente desnutrida. Se você quiser ouvir o testemunho dela, tem no YouTube. Lucélia é o nome dela. Se eu não me engano, ela congrega na Luz para os Povos em Goiânia, e o caso dela repercutiu de forma nacional. E eu nunca esqueci da entrevista do delegado do caso. Quando ele foi entrevistado, perguntou: como que vocês descobriram ela? Falou: um vizinho sentiu estranho, ouvia choro de criança, mas nunca vi essa criança. Ele achou muito estranho que essa menina estava chorando de noite, nunca passava. E um ruídozinho, né, de pedido de socorro. E chamou a polícia. E a polícia chegou lá, a mulher não estava, eles arrombaram a porta, entraram e encontraram ela na área de serviço, no vão da área de serviço, amarrada com as mãos para cima, torturada. E quando perguntou para a criança, né, o que tinha acontecido, ela falou assim: eu olhei para o céu, porque lá tinha um vão, aqueles vão de área de serviço, era aberto o corredor, né, de ventilação. Ela disse que olhou para cima e falou assim: Deus, se o Senhor existe, manda alguém aqui para me salvar. No mesmo dia ela foi liberta. Você sabe por que é tão importante, irmãos, nós fazermos um clube bíblico com criança, e de repente você pensa assim: não sei para que essas coisas. Lá numa casa onde a gente vai e faz ali uma classezinha com criança, igual eu que vou para o Projeto Semear toda semana lá, a Odissema está lá agora, minha mãe está lá trabalhando, levei minha mãe já arrastou um tanto de gente, levei a Merislane e o Islane, tem um projeto para eles lá o ano que vem, conduzir o trabalho de discipulado das crianças lá, em parceria com a APEC, estão sendo treinados para isso. Sabe por que é tão importante? Porque quando a criança aprende que o socorro está no Senhor, e o socorro vem dos céus, está acima do monte, quando ela aprende que em Jesus Cristo nós temos poder para resolver os nossos problemas, ela volta para casa um lar de sofrimento, um lar de desgraça, um lar de muito problema, mas o dia que o inimigo intentar contra a vida dela, ela sabe para quem clamar,
Porque um dia ela aprendeu, de forma desavisada, acompanhada de um coleguinha, ali que chegou numa classe, na casa de um irmão que está fazendo um culto na casa dele, e tinha um espaço para criança. Você não sabe quem é aquela criança, você não sabe o que ela passa, mas um dia ela vai dobrar o joelho e vai falar assim: Deus, me socorre. E esse clamor vai ser direcionado ao verdadeiro Deus, porque ela aprendeu, e Deus descerá do alto com o seu poder e socorrerá essa criança. Foi o que aconteceu com Ismael. Você sabe por que Deus não ouve Agar, mas ouve Ismael? Porque ele fez um clamor direcionado. Ele clamou o verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque o pai dele é Abraão. Ele aprendeu. Ele sabia quem era o Deus do pai dele. Ele faz uma oração direcionada. Imediatamente Deus vai lá, salva aquele menino lá, porque o clamor dele chegou aqui no céu. O anjo desce e brada e socorre. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a clamar a Deus. Olha o que o texto diz. O texto diz: o que tem, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde ele está, erga-te. Esse é o papel da igreja, esse é o seu papel. Erga-te, levanta-te, fique de pé. Agora levanta o rapaz, está aí no texto. Segura ele pela mão. O que significa isso? Recondução. Pega na minha mão, meu filho, você não vai morrer aqui. E vamos até ali onde? Olha o que acontece. Abrindo Deus os olhos de Agar, viu ela um poço de água, verso 19, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu-lhe beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Deus tem um plano para cada criança. Deus tem um plano, irmão, para aqueles meninos que passam na porta da sua casa indo para a escola. Deus tem um plano para a vida de cada um. Muda a sua forma de olhar por essas crianças. Quando as crianças passarem de frente da sua casa, você levanta a mão e fala assim: Deus abençoe essas crianças, que elas tenham a oportunidade de ouvir a sua voz em algum momento da sua vida. Seja o intercessor da vida das crianças. Ele clamou de forma direcionada, Deus ouviu. Agora vamos ver uma diferença. Abraão deu um odre de água, Deus deu uma fonte inteira. O pecado de Agar, a angústia de Agar não lhe permitiu enxergar o óbvio, que do lado dela existia uma fonte. Deus abriu fonte no deserto para alimentar um menino que Deus tinha um plano. Quanto mais o seu filho que anda na presença de Deus. Deus não só abrirá fontes, mas Ele mesmo conduzirá as águas tranquilas, e fará do seu filho uma fonte que vai jorrar água eterna, que irá saciar a sede de muitas pessoas espirituais. Que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe a nossa casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fique de pé. Vamos clamar a Deus nessa manhã, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Oh Deus, nós te louvamos nessa manhã, meu Pai. Apresentamos os filhos dessa igreja, as crianças dessa cidade, desse bairro diante do Senhor. Oh Deus, que a força do inimigo se quebre, que os laços que são erguidos e levantados contra a vida dos nossos filhos, que se quebrem, que eles sejam conduzidos ao teu amor, ó Pai, por meio da família, por meio dos pais, as mães. Que o Senhor gere em nós, ó Deus, um coração convicto, ó Pai, direcionado para alcançar os nossos filhos para o Senhor. Que, ó Deus, enxerguemos aqui na igreja que nós temos a obrigação e o dever de abençoar a vida das crianças que por aqui, ó Deus, circulam, andam e caminham. Que cada um de nós aqui assuma a sua responsabilidade, como um pregador, como um sacerdote, como um pastor de criança, porque o Senhor tem um plano para a vida de cada uma. Nós te glorificamos nessa manhã. Visita os nossos filhos, os filhos dos irmãos que aqui estão, aqueles, ó Pai, que estão afastados da sua presença, traz de volta, em nome de Jesus.
reconduza o coração dos pais a seus filhos e dos filhos aos pais, por meio do avivamento do seu Espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor promova conversão, ó Deus, em nome de Jesus. Que nos arrependamos, ó Pai, dos pecados que cometemos contra os nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a conduzir a nossa família em santidade. É o que nós te pedimos nessa manhã. E que a bênção do Senhor nos alcance junto com a tua misericórdia, porque é o que nós precisamos. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe, irmãos.